Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo programático, a gente chegou então no teu capítulo 5 do livro de filosofia, que fala sobre estética, tá bom? O assunto desse capítulo está ali entre as páginas 66 e a página 73, tanto a parte de conteúdo, teoria que vocês podem estar lendo, e eu espero que vocês leiam, tá bom? Porque aqui eu vou fazer só algumas pontuações importantes para situar vocês e dar o norte, tá bom para vocês? Tanto quanto parte de exercício também que tem lá que vocês podem estar realizando e resolvendo e depois tirando as dúvidas comigo, tá bom? E para mim explicar aqui os pontos mais importantes desse capítulo, eu vou dividir a nossa aula em dois momentos, tá bom? Em duas partes. A primeira parte eu vou explicar hoje, que eu vou falar um pouco sobre a estética, tá bom? E na próxima aula eu vou falar muito mais sobre a filosofia da arte. Né? No primeiro momento tu pode até se questionar, mas professor, eu já tenho uma disciplina que fala sobre arte, já tenho uma disciplina que fala sobre literatura. Calma, pessoal, porque aqui a gente vai falar, né, da estética e da arte, né, do ponto de vista filosófico. Né? Quais foram as grandes reflexões filosóficas que os grandes filósofos da história da humanidade fizeram a respeito, né, da arte, do belo, do agradável, né? Qual é a importância das produções artísticas para a formação do homem, né? Do homem que pensa, que reflete, mas também do homem que produz, que é criativo, que possui faculdades imaginativas e também faculdades sensíveis, né? De sensibilidade. Tá bom? Então é muito importante a gente fazer essas distinções. E também é importante a gente entender que estética e filosofia da arte, apesar delas serem muito semelhantes uma da outra, nós vamos entender que elas se tratam de dois campos distintos e é importante que a gente faça, tá bom? Essas distinções. Então, sem a gente perder tempo, né, indo para a parte que interessa, é importante que a gente compreenda a palavra estética. Né? A palavra estética vem do grego aesthesis, uma palavra grega, né, aesthesis, que significava a fabricação, a produção de algo, o produzir algo, o criar algo, né, pelas mãos humanas propriamente. E quando a gente fala estética, aqui do ponto de vista filosófico, a gente primeiro precisa eliminar algumas coisas. Né? Por exemplo, quando a gente fala de estética, a gente não está falando de um centro estético de beleza, ou de cosmético, ou qualquer coisa do tipo. Nada disso, né? Como a gente costuma se deparar no nosso dia a dia. Né? Estética, do ponto de vista filosófico, tem a ver com uma capacidade de sensibilização do ser humano, né? De uma forma de entender o mundo através dos seus sentidos, da imaginação, dos sentimentos, tá bom? Na aula passada, inclusive, a gente falou sobre uma forma de entender o mundo a partir da ciência, né? Do método científico, da razão, do argumento lógico, né? De um método, né? Propriamente racional. Aqui no âmbito da estética, não necessariamente a gente vai falar dessa faculdade humana da racionalização, mas do âmbito do sentimento, da sensibilização. Né? E a estética, as reflexões em torno dessa estética, dessa sensibilidade humana, ela já vai estar presente ali desde os gregos antigos com Platão e Aristóteles, como a gente vai ver já já. Né? Mas é importante que a gente compreenda que a estética, enquanto uma disciplina filosófica, ela vai ser criada só no século XX, só no século XVIII, perdão, por Alexander Baumgarten. Ele que vai fundar a estética enquanto disciplina filosófica e ele vai dizer que a estética significa algo que é sensível, que se relaciona com a sensibilidade. Né? Então, originariamente, quando a estética foi fundada ali por Baumgarten, ela vai ser entendida como uma ciência que estuda o belo e a arte. Muito mais o belo do que a arte nesse momento, nesse primeiro momento. Tá bom, pessoal? Porque quando a gente fala de belo, né, belo a gente pode atribuir a vários objetos. Na verdade, não apenas as obras de arte, mas também a gente atribui belo a uma pessoa, a uma bela paisagem, uma vista, né, com uma bela paisagem, com um céu bonito, né, com campos verdes, com florestas. Então, a noção de belo propriamente dito, ela é mais ampla do que a obra de arte, né, porque nós podemos atribuir várias coisas de belo, né. Já a arte não, a arte é um outro campo mais específico
do que o belo. Tanto é que a arte ela pode ser essencialmente bela, mas também ela pode ter uma dimensão ali que trabalha mais o lado feio da coisa, né? Como nós vamos ter algumas obras de artes ali, por exemplo, o expressionismo, que vão privilegiar muito mais o feio do que o belo. Então, o belo, ele não necessariamente está diretamente relacionado à arte, mas ele pode ou não estar relacionado. E nesse primeiro momento da estética, enquanto ciência é o estudo do belo, né, os teóricos ali não vão tanto se preocupar com as obras de arte, mas, por exemplo, qual é a origem do belo? Qual é a origem da beleza? O belo, ele é um atributo dos objetos, ou seja, ele faz parte da realidade dos próprios objetos materiais, ou o belo é apenas algo subjetivo nosso, nossa capacidade de representar algo como belo? Isso é uma reflexão em torno da estética do belo ali naquele período, tá bom? Mas é importante que a gente compreenda, como já te falei, que estética, a reflexão sobre o que é belo, ela vai ser inaugurada também na Grécia Antiga, quase que ele com a origem da filosofia, né? Platão vai ser um dos primeiros filósofos que vai se preocupar com a questão do belo, né? O que é o belo? O belo, ele é útil, ele é verdadeiro, ele é necessário, ele não tem nenhuma vinculação com o conhecimento, né? Platão vai tentar responder isso, e ele vai dizer que belo, não necessariamente belo é aquilo que nós entendemos hoje por belo, por algo bonito, né, que nos agrade, não. Ele vai dizer que o belo ele está ligado com algo que é útil, que é verdadeiro, que é necessário. Ou seja, quando eu falo de útil, ele vai dizer que belo são todas as coisas que nós podemos utilizar para alguma finalidade, seja ela para uma finalidade educativa, moral, filosófica, teórica, né? E também ela vai ser muito importante para o ponto de vista do conhecimento, e por isso que o belo também é verdadeiro e é necessário, né? Então não vai haver tanto uma distinção ali entre o que é belo e o que é verdadeiro entre Platão. E ele vai dizer também que a beleza, né, por se equivaler ao conhecimento, né, a beleza ela vai ser sempre ideal, ela vai sempre estar no plano da idealidade, ela nunca vai ser concretizada materialmente, por isso que ela é ideal e é imaterial. Né? Se ela é ideal, é por isso que nós tentamos produzir cada vez mais coisas mais belas, descobrir cada vez mais o conhecimento, porque a verdade ela é bela, ela é necessária, e ela é sempre ideal, é sempre um grau de perfeição que nós estamos tentando alcançar, né? Por isso que nós precisamos estar sempre estudando. A ideia de filósofo ali também naquele período está muito relacionado a essa ideia de belo, né? O filósofo é aquele que tenta buscar um grau perfeito de sabedoria sem nunca conseguir alcançar esse grau de sabedoria. Ou seja, ele quer alcançar as coisas perfeitas e belas, mas nunca ele consegue de fato alcançar. E é por isso que ele está sempre se aperfeiçoando, estudando, refletindo sobre as coisas do mundo. E um outro filósofo muito importante daquele período vai ser Aristóteles. Aristóteles, um grande discípulo de Platão, ele vai se contrapor a Platão, porque ele vai dizer que não existe, na verdade, esse grau ideal de beleza que nós nunca conseguimos alcançar. Ele vai dizer que o belo, propriamente dito, ele vai estar compreendido na própria materialidade do mundo, nas próprias coisas como nós as observamos, né? E essas imagens que eu coloquei do lado são propositais, né? Platão apontando para cima e Aristóteles para baixo, né? Porque enquanto Platão dizia que o conhecimento verdadeiro se encontra-se no mundo inteligível, no mundo imaterial, Aristóteles vai dizer que o conhecimento se encontra nas próprias coisas, nos objetos materiais, né? E é necessário que nós nos mantemos atentos a esses objetos, fazendo distinções, elucidações, definições, usando a nossa capacidade reflexiva. Né? Então, para Aristóteles, o belo não é um belo ideal, mas um belo que ele é necessário também, mas que ele está contido na própria materialidade das coisas. Então, esse seria um embate ali, uma das tretas filosóficas ali, vamos dizer assim, daquele período entre o mestre e o seu discípulo. Lembrando que nesse período, pessoal, tá bom, da Grécia Antiga, a palavra arte ainda não existia como nós a conhecemos hoje, né? A arte, ela vai passar a ser utilizada, como nós compreendemos hoje, já ali na modernidade, né? Muito tempo depois. Nesse período, na Grécia Antiga, no século V a.C., eram-se utilizados outros termos, como, por exemplo, poieses,
né? Poieses, que é da onde deriva a palavra poética, né? Poetas. E Aristóteles também utilizava outro termo para designar as artes, produções artísticas, né? Ele chamava de tekné, né? Que é daí que vem a palavra técnica, né? Naquele período era tekné, que correspondia o que nós hoje em dia compreendemos como artes, né? Como, sei lá, arte poéticas e etc. Tá bom? Dando um salto aí, pessoal, um salto na história, nessa história das reflexões filosóficas em torno do belo, né? Um outro autor muito importante, outro filósofo muito importante que a gente não pode deixar de falar quando a gente fala de estética é Immanuel Kant, né? Um filósofo alemão ali do século XVIII, né? Ele já vai ter, ele vai viver ali aquele período em que vai nascer a estética enquanto uma disciplina filosófica, né? E Kant também vai ter essa concepção de que o ser humano ele possui essencialmente três tipos de faculdades, tá bom, pessoal? A faculdade cognitiva, a faculdade prática e a faculdade de proferir juízos, de sensibilidade, de sensível, né? A faculdade cognitiva, ela diz respeito à nossa capacidade de produzir conceitos, de entender as coisas, da nossa própria intelectualidade, né? De nós conhecermos o mundo por intermédio da razão. Já a faculdade prática, ela diz respeito muito mais à moral e os valores éticos, né? O que é justo, o que é injusto, o que é certo, o que é errado, como nós devemos agir em sociedade. E a faculdade do juízo, que é aqui que nos interessa nesse momento, ela vai dizer respeito à nossa faculdade de poder dizer o que é belo, o que é feio, o que é agradável, o que não é agradável, né? E ele vai dizer que o belo é aquilo que é representado sem conceitos como objeto de uma satisfação universal. Mas como assim, professor? Essa é um trecho da obra do Kant que é muito importante e é um trecho muito famoso da sua obra, né? Porque ele está querendo dizer aqui que o belo ele não é algo subjetivo, algo que está em nós. Mas o belo, ele é propriamente propriedade dos objetos. Ele está contido nos objetos, tá bom? E quando eu vou fazer um julgamento, proferir um juízo sobre se algo é bom, perdão, se algo é belo, eu não estou ali para discutir o valor moral daquela obra, o valor do conhecimento daquela obra, mas somente para dizer se ele é belo, se ele me apraz, se ele me provoca algum deleite ou não, né? Ele vai fazer essas distinções, quer dizer, você pode até, se você se deparar, o que ele está querendo dizer aqui? Por exemplo, se você se deparar com uma obra de arte que do ponto de vista moral não seja aceito numa sociedade, você pode até discutir do ponto de vista moral aquela arte. Mas se você quiser julgar é, estritamente pelo âmbito da estética, do valor sensível daquela obra, você não vai julgar ela a partir se ela está falando, está expressando algo verdadeiro, ou se é algo moralmente justo, errado ou certo. Não, você vai proferir um julgamento se aquela obra de arte é bela, se ela te promove algum deleite, alguma experiência que vale realmente a pena para a tua sensibilidade, né? Então Kant ele vai ser muito importante porque ele vai fazer essa distinção, né? O belo não necessariamente, perdão, o belo ele não tem uma correlação com aquilo que é verdadeiro e com aquilo que é moral. Então a gente já percebe que ele vai que meio que também se distinguir ali de Platão, né? Ele vai fazer uma primeira, ele vai fazer ali um desvio ali de reflexão e vai fazer umas distinções entre aquilo que é belo, o que é bom e o que é verdadeiro. O belo diz respeito à reflexão estética, o bom diz respeito à nossa faculdade prática, moral, né, e ética, e o verdadeiro tem a ver com a nossa faculdade cognitiva, teórica, que já é outra coisa. E um outro filósofo muito importante, ali daquele período também no século, já do começo do século XIX, né, vai ser esse cara aqui, o Friedrich Schlegel. Ele vai fazer parte de um movimento ali, o romantismo alemão, tá bom? O romantismo alemão, ele vai tentar dizer, esse movimento filosófico literário, eles vão tentar banir qualquer fronteira que possa existir entre filosofia e arte, né? A filosofia enquanto um campo de reflexão, né, de razão,
e a arte enquanto campo de criação, de criatividade, de emoção, né? Ou seja, eles vão pregar ali, vamos dizer assim, uma ideia de filosofia poética e uma ideia de poética filosófica, né? Então vai haver ali quase que uma relação inseparável entre a criatividade e a reflexão, tá bom? E quando a gente para pensar do ponto de vista histórico, é aqui que de fato vai nascer a filosofia da arte, né? Até ali em Kant, né? Começando com Platão, Aristóteles, Baumgarten, que vai fundar a estética enquanto disciplina, e depois Kant, né? Nós vamos ter reflexões em torno do que é belo, né? Qual é a origem do belo, das coisas belas, né? Como nós conseguimos atribuir a algo como belo, né? A partir desse momento aqui, né, que vai nascer já as reflexões em torno da própria obra de arte, né? Qual é a validade da obra de arte, qual a importância da obra de arte, né? E é a partir daqui que vai se desenvolver a filosofia da arte, né? Então a gente já vai ver essa primeira distinção entre estética e filosofia da arte, porque a filosofia da arte ela se propõe a fazer uma reflexão teórica propriamente sobre as obras de arte e a partir das obras de arte, né? E um outro filósofo muito importante, né, que vai se debruçar nessas reflexões teóricas sobre as obras de arte vai ser Hegel, né? Hegel, ele vai dar vários cursos ali na Alemanha, tá bom? E os seus alunos vão escrever, vão anotar em forma de diários e anotações, e essas anotações viraram em 3 obras, né? Que são intituladas como cursos de estética, né? Então, nessas obras, né, que foram compiladas a partir dessas aulas de Hegel, nós vamos ter também reflexões em torno da filosofia da arte, que vai começar a surgir nesse período, né? E o Hegel ele vai ter um pensamento muito um pouco mais distinto de Kant também, né? Porque Hegel vai dizer que o belo não. O belo ele tem a ver com a capacidade de dizer a verdade, né? Ele tem a ver com a nossa capacidade teórica. Ele é muito importante para a reflexão filosófica, tá bom? Então nós vamos vendo que, do ponto de vista filosófico, né, dos debates reflexivos em torno do belo, da arte, né, nós temos várias distinções, vários pontos de vista. E é assim que é a filosofia, né? Nós temos vários filósofos propondo reflexões sobre o mesmo assunto, mas com pontos de vista diferentes, né? E um outro filósofo muito importante vai ser Schopenhauer também, o filósofo alemão daquele período, também já do século XIX, né? Ele vai ser contemporâneo ali de Hegel, né? E ele vai dizer que a obra de arte ela é muito importante para o ser humano, porque a obra de arte é como uma válvula de escape do mundo, né? Ele vai entender que o ser humano, né, enquanto um sujeito que faz parte do mundo, ele é feito por vontades, e por ele ser feito por vontades, ele está sempre querendo algo a mais, né? Quando ele consegue esse algo que ele tanto queria, ele já não quer mais, ele quer outra coisa. Então, a vida seria basicamente dor e sofrimento por essas vontades. E a obra de arte seria um tipo de realidade que está para além da realidade do mundo prático como nós conhecemos, né? Então a arte vai ser como essa válvula de escape, e é por isso que ele diz que a vida sem arte é dor e sofrimento. Então nós vamos ter ali uma relação entre arte e realidade, né? A arte como uma fuga da realidade, né? Um elemento de fuga. E Friedrich Nietzsche também vai ser um filósofo ali muito semelhante a Schopenhauer, que também vai dizer que a obra de arte é muito importante para os nossos sentimentos, né? É uma outra forma de compreender o mundo, não apenas pela racionalidade que o ser humano possui, né, essa capacidade normativa, como a ciência faz, com o método rigoroso, mas nós também temos uma sensibilidade, uma dimensão sensível e imaginativa que é própria dos seres humanos. Então é importante tanto que nós exercitamos a nossa capacidade reflexiva, quanto a nossa capacidade sensível de se deleitar com as coisas belas e agradáveis, né? Que façam com que estimule a nossa criatividade, essa forma de entender o mundo. Tá bom? Então é a partir daqui desse período, já no final do século XIX, que a filosofia da arte vai ganhar uma força maior, né? Mais sobre a filosofia da arte a gente vai ver na próxima aula, tá bom, pessoal? Nós vamos entender quais foram as principais reflexões filosóficas em torno das obras artísticas, qual a validade da obra artística, qual a necessidade dela e qual a importância dela para a formação do homem. É isso, galera. Até logo.